Senhor Jesus. Amém, igreja? Que Deus possa estar abençoando a vida das nossas irmãs, com o Ministério de Louvor, presbítero Gemini, que começou o curso aqui. Deus abençoe. O pastor hoje está meio enrolado, com a mente meio acelerada até o nível máximo. E a Radassa hoje também está uma benção, que hoje ela está tirando o pastor do sério. Não consegui parar, eu preparei a mensagem e faltava escrever a mensagem no papel para mim só poder me organizar. Estou com ela na cabeça. Creio que não vai ser uma mensagem que talvez a gente vai ter que continuar na próxima semana. E o que Deus me deu, a gente chegou a colocar que o que interfere como meios de comunicações, de entretenimento, interfere na vida do cristão e do ser humano. E nós vamos fazer uma análise de quanto isso interfere. Eu parei para observar isso na minha vida e o Espírito Santo de Deus começou a me falar algumas coisas. E eu comecei a indagar, falar com ele. Ele começou a me orientar o quanto isso estava me afetando. Estava me afetando. E eu falei assim, não pode. Não pode. Eu não posso ter isso me afetando, eu não posso ter isso atrapalhando a minha comunhão com Deus. E o Espírito Santo de Deus começou um bom tempo a vir dialogando comigo, me dando algumas experiências sobre isso. E a semana passada a Carol perguntou, pastor, qual vai ser o tema da próxima semana da pregação? É bom o senhor já ter. Aí eu falei, varou. Aí eu falei, agora complicou, porque geralmente o Espírito Santo de Deus me dá no dia, na hora. Aí Deus falou comigo, eu já te dei. Fala para ela que vai ser esse. Eu amei. Aí eu comecei ontem, a montar, montei uns tópicos, fiz umas pesquisas e falei assim, vou deixar para hoje, que aí hoje o meu dia vai estar, aparentemente estaria tranquilo. É sempre assim, né? O dia aparentemente parece que vai estar tranquilo. E daqui a pouco começa. Um atrás do outro, um problema atrás do outro, uma coisa para resolver, outra coisa para resolver, tu se envolve no trabalho e acaba esquecendo de dar aquela continuidade. Mas sabemos que isso faz parte. Porque o inimigo se levanta quando sabe que a gente vai tocar meio no formigueiro. Colocar nem no formigueiro, é a mão no vespeiro mesmo. Ninho de cobra, porque isso é uma coisa que tem afetado as gerações. As gerações. Deus me deu a mensagem, abra comigo suas Bíblias, em Gênesis capítulo 11, versículo 1 e 9, e Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 ao 3. Gênesis 11, versículo 1 ao 9. E Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 ao 3. Então, pastor, abri aqui que eu nem marquei. Nem? O pastor não marcou, mas a gente acha que. Graças a Deus. Como todos já sabem, a minha Bíblia tem uma tradução um pouco diferente, mas ela é bastante explicativa. Vocês podem acompanhar na de vocês e vocês vão ver uma explicação. Que a minha Bíblia, eu gosto de uma tradução mais fidedigna ao original dos textos originais. E essa é a que mais se aproxima. E eu gosto muito dela, eu acabo utilizando ela bastante. Amém? Todos já encontraram? Toda a terra usava a mesma língua, as mesmas palavras
E aconteceu que, ao viajarem do leste, eles encontraram uma planície na terra de Shinar. E viveram ali. E disseram uns aos outros: venha, façamos tijolos e preparemo-nos no fogo. Assim eles usaram tijolos no lugar de pedras, para a construção, e barro no lugar de argamassa. Então eles disseram: venham, vamos construir para nós uma cidade com uma torre, cujo cume alcance o céu, para fazer um nome para nós e não sermos espalhados por toda a terra. E o Senhor, que Adonai, desceu para ver a cidade e a torre que as pessoas estavam construindo. E Adonai disse: as pessoas estão unidas, todas possuem uma única língua. E veja o que estão começando a fazer. Nessa altura, nada lhes será impossível realizar. Venham, desçamos e confundamos sua língua, para que não entendam o que o outro fala. Por isso, a partir dali, Adonai espalhou por sobre toda a terra, e eles pararam de construir a cidade. Por essa razão, ela foi chamada de Babel, confusão. Que Babel é Babel, tá? Para vocês entenderem. Porque ali Adonai confundiu a língua de toda a terra. E dali Adonai espalhou por sobre toda a terra. Atos 2, 1 ao 13. E chegou a festa de Shavuot, o Pentecoste, né? E os crentes estavam todos reunidos em um só lugar. Repentinamente veio do céu um som como o de um vento muito forte e encheu toda a casa no qual estavam sentados. A seguir, viram o que pareciam línguas de fogo que se separaram e puseram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar línguas diferentes, conforme o Espírito capacitava a falar. E estavam em Jerusalém judeus religiosos de todas as nações debaixo do céu. E quando eles ouviram a voz, juntou-se uma multidão e eles estavam confusos, porque cada um ouvia os crentes falarem sua língua. E totalmente maravilhados, eles perguntaram: como isso é possível? Não são todas essas pessoas da Galileia? Como ouvimos falar em nossa língua materna? Somos partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judá, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próxima a Cirene, e visitantes de Roma, judeus de nascimento e prosélitos judeus de Creta e da Arábia. Como nós ouvimos falar a respeito de grandes coisas que Deus fez? Atônitos e confusos, eles perguntavam entre si: qual o significado disso? Outros, porém, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Forte, né? Nós pegamos aqui 2 textos. Um, que Deus faz o povo ficar confundido. O outro, Deus faz o povo ficar confundido também em relação à língua. Só que um Deus tira, outro Deus traz de volta. E o que nós vamos falar é o porquê, o motivo disso. Qual o motivo disso? O porquê disso? É que hoje nós vamos estar buscando aqui, aprendendo. Acompanhe bastante comigo aqui, bastante a nossa leitura.
Oremos ao Senhor primeiramente para agradecer a oportunidade de estarmos aqui. Pai, na Tua presença pedimos as Suas infinitas misericórdias. Perdão, Senhor, por nossas vidas. Ó Pai, perdão, Senhor, pelas nossas falhas, nossos atos, pensamentos e palavras. Falhamos muito, Senhor, e queremos aprender a cada momento a mudarmos as nossas atitudes. Ó Pai, na Tua presença, Senhor, entramos, como entramos nos Teus atos, como foi louvado aqui. Já podemos sentir a presença, o Santo dos Santos, o véu que foi rasgado em nossas vidas. E eu quero te pedir, Senhor, venha falar conosco nesta noite, venha manifestar, Senhor, a Tua graça, o Teu amor, as Tuas infinitas misericórdias. Que o Senhor possa libertar, curar e salvar. Não nos deixe confundido, mas nos ensina, Senhor, a Sua verdade. Porque ela é nosso escudo e broquel. Que possamos permanecer firmes na Tua presença, Senhor. É o que te pedimos e te agradecemos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Mas, para falarmos de entretenimento, nós primeiro temos que entender a diferença entre globalismo e koinonia, ou comunhão. Né? Porque a diferença, porque o dia de Pentecoste aconteceu e porque houve a confusão da Torre de Babel. A Bíblia, se nós pararmos para lermos com calma, observando a cada detalhe, vamos observar que o povo daquela época, junto com Nimrod e sua liderança, eles tinham um propósito somente: construir uma cidade, todos num único propósito. Eles iam construir uma cidade e uma torre para que eles não pudessem ser dispersados. Eles tinham até medo de um novo dilúvio acontecer por causa dos pecados que eles cometiam. Então eles entenderam que se eles construíssem uma torre bem alta, as águas não o alcançariam. E Deus olhou, Deus podia deixar eles construírem. Ia chegar uma hora que a estrutura não ia aguentar. Mas o que Deus viu foi uma outra atitude. Que eles estavam unidos com um propósito, mas não era um propósito que provinha de Deus. Existem uniões que são de Deus e uniões que não são de Deus. Essa era uma. Eles eram um só povo. Mas Deus não estava no meio deles. O propósito deles era como se fosse enfrentar Deus. Tanto que falamos aqui, agora, nada pode nos alcançar. Nada pode nos impedir. Deus podia fazer do jeito que Ele quisesse. Mas eles estavam com um propósito contra a Deus. Já os apóstolos, os discípulos, quando estavam reunidos na casa buscando, eles estavam com um propósito a favor de Deus. O favor ali era que houvesse o derramamento do Espírito Santo, que a virtude descesse, que aquele poder que do alto ia descer sobre eles, o outro Consolador, viesse. E eles estavam num propósito a qual Deus designou. Então, o centro do propósito deles era Deus. O centro do propósito do povo ali de Nimrod não era Deus. E aí nós começamos a nossa pregação, nosso estudo de hoje. Quando Deus está no centro do propósito, grandes coisas acontecem. Quando Deus não está, o desastre é iminente. O globalismo é uma forma que hoje as pessoas instituíram para trazer uma união internacional. Uma união com propósitos de um ajudar o outro,
de não haver fronteiras, para que todos falem a mesma língua. Olha só. Todos falem a mesma língua, que todos tenham a mesma economia mundial, uma mesma economia, que eles possam trocar informações um com o outro, que possam cuidar do ambiente. Está muito interessante isso, né? Se você for olhar, tem até uma secretaria que é chamada de Conselho das Nações Unidas, mais conhecida como Organizações das Nações Unidas, mais conhecida como ONU. E ela dita essas regras e ele tem parâmetros para isso. Só que o propósito deles é um pouco macabro. Existem propósitos de globalismo que, na verdade, é com o intuito de uma alta elite controlar o poder político daquela nação. Porque a nação ela vai perder o quê? A sua própria identidade. Quando tudo se une e existe um poder maior controlando, as nações vão perdendo a sua identidade. A nossa nação, ela tenta muito utilizar isso, viver no meio do globalismo. Existe diferença entre globalismo e globalização. São duas coisas bem diferentes. Globalização é um sistema. Globalismo é um mecanismo que é utilizado. E o que acontece? O globalismo ele começa a unificar, mas o interesse por trás são meios políticos. Como aconteceu de forma com Nimrod. Existia um político, um meio político, mas um ia liderar. Interessante que se nós pararmos para observar, o globalismo ele se fecha para tudo se tornar uma só religião, todos falarem a mesma língua. Que eles pregam a forma do globalismo é maravilhosa. É lindo de se ver. Assim como o propósito de Nimrod era muito bonito. Mas para isso, se nós pararmos para observarmos, isso leva a uma coisa muito mais profunda que a Bíblia já vinha profetizando, que todos vão ter que estar iguais. Para quê? O globalismo só prepara a vinda do anticristo. Essa é a verdade. Para que uma pessoa domine. O globalismo, ele prepara para haver uma aliança, uma organização mundial, somente uma. E tudo perde a sua identidade. As revistas americanas e as grandes revistas como The Economist, eles falam que é preciso ter um novo reset no mundo. Uma nova ordem mundial. E uma nova ordem mundial só se consegue através de um globalismo. Da atitude trabalhando com o globalismo. Para quê? Para que haja um regente. Até o próprio Papa já falou que tem que haver um novo líder mundial. E um líder mundial é perigoso. Porque a Bíblia diz que quem vai liderar mundialmente vai afrontar a Deus. Porque da mesma forma que Nimrod queria dominar aquilo, era um mundo que existia naquela época, e ele afrontou a Deus através do espírito do anticristo, assim vai acontecer quando começar o verdadeiro globalismo. E eu vou te dizer uma coisa, nós já estamos no meio. Gerações já estão preparadas para isso. Se eu te falar que todos nós estamos envolvidos para vivermos, recebermos essa união mundial, vocês não vão acreditar. E é justamente onde nós vamos começar a ensinar essas diferenças. Por quê? Porque se nós pararmos para observar, quem aqui é da década de 80, viveu a década de 80, década de 70, final da década de 70, mais ou menos assim, tem bastante gente, assim como eu, tem gente aqui também, né? Se nós pararmos para observar, não estou chamando ninguém de velho não, tá?
Ali a Jara já está olhando com a cara feia para mim. Vamos fazer uma análise. Analisa comigo. O globalismo também, só para te dizer um detalhe, o globalismo é uma forma de controle de massa. Controle de crença, controle de culturas e controles sociais. Tá? E eu vou entrar nessa explicação com mais detalhes. Se nós pararmos para observar, na época quando nós éramos crianças, os desenhos que nos apresentavam sempre tinham um herói típico, fortão, que ele vencia todo mundo e ele acabava sendo o rei de tudo aquilo que acontecia. Não era verdade? Ele acabava dominando. Sempre tinha um inimigo que falava que ia vencer, era um burro, um paspalhão, perdia. Mas quem reinava era sempre o herói. Né? E para as mulheres sempre tinha um príncipe encantado que aparecia do nada. Ela sofria, aparecia um príncipe encantado. Nós, que já somos hoje adultos, crescemos com isso. E existem muitas pessoas com problemas psicológicos, porque quando fomos crianças, fomos manipulados a querermos sermos iguais aqui. Ficávamos de frente à televisão assistindo, mas nossos filhos já são diferentes. Se você passar para observar, como eu falei, da década de 80, era uma forma. Quando chegou na década de 90, as formas de desenho começaram a ser totalmente diferentes do que a que nós assistimos. Já começava a mostrar mais união entre as pessoas de diferentes raças. Começava aí aquele controle. Era um. Depois começou a mudar. Quando chega na década de 80, de 2000, já começa tudo já a inverter. Já começa tudo a ser aceito. Tudo, havia uma diferença. Foi se escalando aos poucos para chegar ao que estamos hoje. Preste bem atenção, faça uma análise. Eu não estou fazendo teoria da conspiração. Estamos analisando. Nós somos seres inteligentes que analisamos tudo que acontece ao nosso redor. Existem diferenças. E isso se dá o nome de psicologia de massas. Controles de massa. Lugares que aquilo foi bem infundido, existe hoje pessoas querendo ser super-heróis. Pessoas se perderam, mas se tornaram lunáticas. Pessoas que estão com a cabeça lá no mundo, querendo viver um mundo de fantasia. Dentro da igreja não é diferente. Tem pessoas que pensam que dentro da igreja você pode pular, rodopiar, usar espada de fogo, fazer um monte de coisa. Porque foi criado nessas coisas. É tudo uma manipulação. Para que hoje você aceite, os pais permitam, e assim os filhos continuem, vai liberando os filhos, tornando pais ausentes, porque os pais querem crescer como uma pessoa liberal. Eu vou deixar meu filho liberal. Aí quando vai chegando um filho, que já é uma nova forma de ensinamento, de cuidado, que os meios de comunicações vão passando, o que acontece? Os filhos já estão vendo outras coisas mais liberais ainda. Para quê? Para que você se afaste. Para te prender. Hoje, se nós pararmos para observar, quanto tempo você ocupa de frente de uma televisão ou de frente de um celular? Antigamente a gente era preso dentro de uma televisão. Ficava assistindo. Hoje é um celular. Quanto tempo você passa diante de um streaming da vida, Netflix? Quanto tempo da sua vida você coloca para assistir filmes e séries que você para ali dentro? Na minha época, quando eu era criança, não tinha isso. A gente só podia assistir uma vez ou outra.
quantas notícias no canal aberto, você abre a televisão, você entra no canal aberto, você só vê o quê? De morte? Notícia só de morte, de tráfico, disso e daquilo. Para quê? Por que não fala uma coisa boa? Ah, não, mas o que entretém o povo, o que traz entretenimento para o povo é ver notícia ruim. Não, isso é mentira. Não é bom, eu me sinto mal. Eu já não consigo nem mais ver reportagem. Porque é só notícia ruim. Ninguém traz uma notícia boa. Ninguém traz algo científico bom que foi feito. Ninguém traz, olha, aconteceu uma coisa tão boa, a pessoa fez uma boa ação. Ninguém traz isso. Só o que vale é notícia ruim. Sabe para que isso? Para que nós fiquemos doentes. A gente fica igual um vegetal diante da televisão assistindo. Antigamente, meus pais de muita gente, quando dava 8 horas, era a hora do silêncio. A Márcia conta que o pai dela era a hora do silêncio. Ninguém podia falar um pio quando dava a hora do repórter, às 8. O Jornal Nacional. Não era assim? Hoje eu nem sei como é que é a situação lá, porque eu nem assisto mais. Você está entendendo? É complicado. Mas não só isso. Hoje estamos na era da desinformação. Se nós pararmos para observar, nós plantamos um barulho. Olha, isso aqui é um barulho. Mas, na verdade, está te desviando a tua atenção do real, a real situação. É igual um mágico. O mágico, quando ele quer fazer uma mágica, o que ele faz? Ele atrai a tua atenção àquilo que ele está apresentando. E você fica prestando atenção, vamos supor, eu estou com esse copo, vou fazer uma mágica, a sua atenção está aqui. Mas aqui atrás, a mão dele aqui solta, o que ele está fazendo? A verdadeira enganação. Está tirando a tua atenção daqui. Tua atenção está aqui. E é assim que acontece. As nossas atenções, as nossas vidas, o nosso tempo, tem passado de forma que a gente fala assim, nossa, o tempo está passando mais rápido. Não. Somos nós que estamos presos, vegetando no domínio do globalismo. Essa é a verdade. Pensa aí, olha aí. Quanto tempo você assiste uma série? Aí acaba a sua série, automaticamente, aquele streaming vai te mandar uma nova série parecida com aquela, para você ficar preso. Aí daqui a pouco, aparece para você uma notícia, algo no teu Facebook, ou no teu Instagram, ou no Google, um anúncio de algo semelhante àquilo que você estava vendo. Ou você fala alto, ou pesquisa, e aparece aquele anúncio para você, ou você fala, mas eu nem pesquisei, já está aqui, como que é tão rápido? Sabe por quê? Porque há um controle sobre isso. Há um controle para a sua vida. E nós, como cristãos, não podemos deixar isso nos controlar. Ah, pastor, mas você está querendo dizer que eu não posso assistir? Você pode. Mas tenha domínio próprio. Controle o que você está fazendo. Não deixe se influenciar pelos Nimrods da vida. Mas deixe Cristo gerenciar o caminho do que você tem que fazer. Porque as ofertas hoje, no mundo que nós estamos vivendo de uma forma globalizada, unificada, esse é o propósito da internet. A internet, ela foi feita para os Estados Unidos ter um controle, poder passar mensagens no tempo de guerra, da Guerra Fria contra a Rússia. Na época ela se chamava ARPANET. Se eu não me engano, foi em 1967. Posso estar enganado, mas acho que me lembro seja isso. E eles fizeram uma rede
Depois as universidades começaram a se conectar também. Porque ela foi feita de uma forma que, se mesmo uma ogiva nuclear acontecesse, eles conseguiriam falar de um local, de um estado para outro, de um lugar bem longe, e manter as comunicações com as tropas para continuar funcionando. E depois disso, as universidades começaram a se unificar, começou a acontecer novos protocolos, os computadores começaram a diminuir de tamanho, que antes eram mainframes, aqueles computadores gigantescos, e começou a diminuir de tamanho, e ali começou a ter protocolos mais rápidos, que mandavam mensagens mais rápidas, e depois surgiu a www por Tim Berners. E o que aconteceu? Ali começou a disparar e mundialmente eles começaram a se conectar. Mas lembra que eu falei que ela foi feita pelo exército americano? Você acha que eles perderam o controle? Dizem que a internet é terra de ninguém. Mentira. Mentira. Ah, mas você não tem ciência de causa? Tem. Eu sei o que eu estou falando. Trabalho com isso. Mentira. Mentira para boi dormir. Lembra que eu falei? O mágico mostra uma coisa para você estar vendo. Você está vendo aquilo, mas o que ele está fazendo é outra. Existem servidores, que é chamado servidores de nomes, DNS, que eles controlam as rotas do IP que fica por trás, porque você não consegue gravar os números de cabeça. Você sempre digita o nome de um site, né? Ou vai no Google, digita e o Google traz o site para você. Só que você não sabe que aquilo é tudo números por trás. Existe um endereço físico daquilo. E existem servidores que estão no meio de uma grande rede, como se fosse uma teia de aranha nos nós, e eles vão se unificando e eles vão guardando a mensagem. E vão passando. Mas existem pessoas que controlam esses servidores. Existe um controle sobre isso. Existe um controle sobre os IPs, os números que estão por trás. Da mesma forma, existe um controle sobre a internet. Da mesma forma que tudo que você faz, o teu navegador, ele guarda. Estão lutando para tentar tirar isso, mas nunca vão tirar. Tudo que você faz, existe uma chamada que nós chamamos de cookies. E você guarda e tudo que tu vai fazendo fica armazenado. Você já percebeu que você entra, os teus dados ficam gravados, depois você volta, está ali gravado direitinho? Mas você pensa que está tudo parado, ninguém está vendo. Mas estão. Os cookies ficam armazenados ali, que chamam de biscoitos, né? Aqueles cookies mesmo, biscoito. E ali cada um tem um pedacinho, tem informação do que você fez. Olha, você entrou em tal site, você pesquisou tal coisa. Aí o Google guarda um pedacinho, o Facebook vai lá e pega também um pedacinho. E cada um vai pegando um pedacinho daquele cookie. Por isso hoje você já reparou que você entra num site e aí te pedem uma permissão para você poder acessar, para guardar os seus dados? Estão tentando controlar isso, mas vou ser sincero, não vão controlar. Isso é a Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil. Tem da Europa. Pensam que isso vai ser regulamentado, mas não vai. Porque os teus dados já foram vendidos. Já sabem tudo que você faz. Exatamente agora, se você for olhar o teu celular, sabem que você está nessa geolocalização. Sabia? Sabia que o teu gosto, que você sai daqui, vai para outro lugar? Existem inteligências artificiais por trás, controlando, sabendo tudo que você faz, manipulando as fotos que você tira, tipo de roupa que você usa. Isso é globalismo. Existe um controle por trás. Aí, quando você abre para ver algumas notícias, só vem mensagem que muitas vezes até te ferem o teu próprio caráter. Tu já parou para observar que vem mensagem de notícias que você não gosta? Como isso foi aparecer? Para tentar te influenciar. Porque isso fica no teu subconsciente, o inconsciente humano. E no inconsciente humano, você vai sendo trabalhado pouco a pouco. Eu posso usar a psicologia de massa aqui e controlar, manipular todos vocês. Quem estuda isso consegue manipular. Vou te dizer uma pessoa que manipulou uma pequena minoria e criou-se uma guerra mundial, que usou a psicologia de massa. Inclusive, eu tenho até um livro falando sobre isso. O nome dele se chama Adolf Hitler.
E olha o mal que ele causou à humanidade. Manipulando uma pequena quantidade de pessoas, e aquela pequena quantidade de pessoas foram atraindo outras pessoas. E ele conseguiu criar uma guerra mundial. Com o propósito que ele tinha. Políticos usam muita psicologia de massa. Você quer ver? Repara no horário político, eles ficam batendo na mesma tecla. Falam pá, batendo na mesma tecla. Daqui a pouco você, do nada, você se pega pensando naquilo que ele está falando, que você viu. Aí daqui a pouco você põe em dúvida, será que é verdade? Talvez você não aceite, mas outra pessoa com a mente mais fraca vai cair e vai ser manipulada por aquilo. Sabe por quê? Porque a raiz do globalismo é a destruição do ser humano. Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Quem controla o mundo? Quem controla o sistema do mundo? Quanto mais pessoas estiverem adeptas, aceitando, é mais fácil. Você já ouviu aquela história? Hoje estão falando, Deus amou, Deus é amor, Deus amou a todos. Não é? Aí agora eu vou chegar numa parte pesada, que muitas pessoas não entendem. Aí falam assim, mas Deus amor, Deus ama até aquele que tem o homossexual. Aqueles movimentos que estão fazendo hoje. Se você parar para observar, antes disso não aparecia nada, né? Aí começaram a influenciar pouco a pouco. Aí daqui a pouco começou a vir uns movimentos, e aí foi, agora já está tudo liberando. Hoje você não pode abrir uma coisa que tem uma situação dessa. Fere a tua moral e a tua crença. Você está entendendo? Não socorro. Quem quer fazer as suas coisas, fica à vontade. Faz o que quiser. O ser humano foi dotado de livre-arbítrio. Não é a mim que tem que prestar conta. É a Deus. Porque Deus é a nossa regra de conduta e fé, é a nossa verdade absoluta e está em Deus. Nós não somos a verdade. Ele é a verdade. É diferente. E Ele que está no controle de tudo, Ele vai amar todos os pecadores. Ele ama sim, mas Ele aborrece o pecado. Porque o pecado afasta o homem de Deus. O pecado torna-se o homem nulo, vazio, sem Deus. O pecado te liberta para ficar no mundo, para viver o mundo. Cristo te liberta do mundo. Entendeu a diferença? Globalismo, ele se referencia ao mundo. Comunhão te traz a Cristo. Te liberta do mundo. Viver no mundo, viver preso às coisas do mundo, é negar Deus. 1 João 2,14, né? Aquele que ama o mundo e aquele que nele há, não faz parte dele. Essa é a verdade. Deus ama a todos, mas Ele aborrece o pecado. E influenciaram tantas coisas que isso está entrando até dentro da igreja, que estão dizendo que nós temos que aceitar isso. Jamais eu vou aceitar. Porque eu sigo uma regra de conduta e fé. Eu vou amar a pessoa, se quiser entrar, vai ficar aqui. Mas ser membro da igreja, não. É diferente. Quiser ser membro, tem que aceitar Jesus, mudar de atitude, ter uma vida transformada em Cristo, ser a opção natural do que ele foi criado, e aí sim vai ser membro da igreja. Porque nós temos regras. Temos regras constituídas pela própria palavra. E quando nós nos apegamos ao mundo, quando ficamos presos ao mundo, vamos aceitar o quê? Não, nós temos que aceitar do jeito que está. Vinde como estáis
mas não continueis do mesmo jeito. Jesus falou assim, vai e não peques mais. Jesus falou assim, vai e continue em pecado. Falou? Infelizmente, estão confundindo a igreja. E por isso tem muitas pessoas morrendo espiritualmente, por isso tem muitas pessoas doentes psicologicamente. Hoje eu estava até tendo uma oportunidade de estar conversando e me perguntaram assim, olha, hoje os demônios têm agido de tal forma nas pessoas que as pessoas estão, tudo é demônio, é tudo espiritual. Falei, negativo. É espiritual, mas nem tudo é demônio. Porque o nosso corpo, ele contém o pecado. A força dele não nos vence porque temos Cristo vivendo dentro de nós. Mas o nosso corpo, por causa do pecado adâmico, o pecado continua. Paulo fala assim, o bem que eu quero fazer, este eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, este eu faço. O pai da psicanálise, conhecido como Freud, ele sempre falava assim, ele criou uma regra sobre a psicanálise. Existe o inconsciente e o consciente. O inconsciente é o desejo desenfreado, como se fosse o pecado. O desejo exagerado por tudo. O consciente é aquilo que você raciocina. E nesse meio existe o id, que é o desejo inconsciente, existe o ego, que é o que controla, e o superego, que é aquele que diz assim, não, é a moral. O ego fica no meio do id e do superego, ouvindo os dois falando. Um fala sim, o outro fala não. Mas quem decide é o seu ego, o seu ego. Vou aceitar ou não. Mas quando o seu ego está corrompido, a moral não vale mais. Tudo é lícito. Aí por isso vem a Bíblia e fala assim, por se aumentar a iniquidade, o amor de muito se criaria. E o que acontece? Aumenta a iniquidade, vai parar? Não. E hoje isso está entrando dentro da igreja, dentro do ser humano. Nós estamos sendo corrompidos pelo que vemos, pelo que assistimos, pelo tempo que estamos doando. Se eu for para te perguntar hoje, você parou hoje para agradecer a Deus pela sua vida? Parou? Responda com sinceridade. Pode responder. Fica com vergonha, não. Você não parou. Aí se pergunta assim, pastor, você fez isso? Falar para você a verdade? Também não. Por que isso? Pastor, mas você está pregando. Porque estamos presos nesse regime. Eu mesmo estou tentando sair disso. Eu estou tirando tudo que me prende. Estou tirando muitas coisas da minha vida para não fazer. Eu não paro mais para assistir televisão. É muito raro eu assistir filme. Pergunta a minha esposa. Ela às vezes até reclama comigo. Eu não paro. Às vezes eu estou muito preso no trabalho, mas às vezes eu estou vendo besteira. E eu tenho que parar com isso. Eu também tenho que parar. Eu estou falando uma coisa que eu também tenho que fazer, tá? Eu estou tentando ter um controle. Eu estou evitando ficar jogando. Eu não jogo mais no meu computador. Eu era viciado. Não consigo jogar. É raro que me ver jogando no computador, né? Ela está aqui. De prova. Estou tentando tirar os joguinhos do meu celular também. Estou tirando. Pouco a pouco eu estou parando. E... por quê? Porque eu tenho que ter comunhão com Cristo. Porque Cristo, Ele está na nossa vida, Ele habita em nós, e nós não nos relacionamos com Ele. Não temos comunhão com Ele. Estamos mais presos no sistema do mundo, no globalismo, do que vivendo Cristo. Eu até fiz aqui uma anotação sobre a forma que estão manipulando a vida das pessoas, sobre a psicologia de massa. Fala assim, a psicologia de massa é um ramo da psicologia social
porque se concentra na compreensão do comportamento humano em grande grupo e sociedade e explora como as pessoas pensam, sentem e agem em respostas às influências sociais, culturais e políticas, que acabam moldando vidas. Examina as crenças das pessoas e como elas são influenciadas por fatores externos. Pode ser usada até para manipulação. Isso é só um resumo. Eu fui pegando os trechos. Se nós pararmos para observar isso aqui, isso é hoje que é o mais usado. Se eu assistir uma novela, dita a regra da vida das pessoas. As pessoas daqui a pouco estão vestindo como aquela pessoa da novela, um cantor dita a regra. Eu não vou nem falar de redes sociais de influenciadores. Quantas pessoas falam o nome influenciadores? Mas tudo faz parte do palco. A internet, então, que não tem um freio, que todo mundo fala o que quer, posta o que quer, está manipulando muitas vidas, mas isso é tudo um regime. Existem nichos que controlam, fazem isso. Há um controle por trás disso, há um interesse. Porque quanto mais um influenciador aparece, mais pessoas têm, ele recebe e ganham por isso. As pessoas pensam, o Facebook que deixa rico? O Facebook não dá dinheiro. Sabe o que dá dinheiro? Anúncio. Você pode observar que aquele influenciador, ele está fazendo um merchandising de uma marca, tem um produto, tudo próximo dele, ele está apontando alguma coisa. Ele está te manipulando a você visualmente olhar e ver aquilo. Você aceitar aquilo. Para quê? Para que você fique preso. Muitos influenciadores estão influenciando jovens e crianças a fazerem coisas erradas. Mensagens que não têm uma prova científica. Estão falando coisas bobas, coisas que não são verdades. Estão anunciando qualquer notícia falsa, usando disso, estão usando de qualquer jeito para destruir. Vamos falar uma situação. A campanha do presidente Trump e do Bolsonaro. Agora vamos falar assim, tem gente que é bolsonarista aí, vão ficar chateada comigo. Eu sou apolítico, tá? Eu entrego tudo na mão de Deus. A campanha do presidente Trump, ela foi utilizada na forma usando mecanismos de estudos e de manipulações de dados do que vinha pela rede social. Agora eu esqueci o nome do grupo. E aquilo dali, eles acabaram utilizando tudo que eles pegavam, os dados da plataforma do Facebook daquelas pessoas, e pegavam e manipulavam aquilo para trazer resultados para que eu entendesse o plano. A mesma coisa aconteceu aqui com o Bolsonaro. Esse ano, nessa eleição que teve, aconteceu com o Lula. O que mais aparecia para mim era a pesquisa do Lula. E eu não pesquisava nada do Lula. Só porque o meu tipo é um pouco mais sério, mais centrado. Eu sou pastor, tenho lá coisas escritas pastor. Então, por eu ter isso escrito que eu sou pastor, jogaram coisas mais do Lula para mim influenciar. Coitados, perdendo tempo. Porque eu não me influencio por isso. Isso é tudo uma forma de influenciar. Disseminam mensagens só para ver um controle. E o que faz isso? A psicologia de massa, o globalismo. A mesma forma que Nimrod falou, vamos nos unir e vamos construir uma torre, porque aí nós construímos uma torre até lá em cima e Deus pode mandar o dilúvio que nós não vamos nos mantermos vivos. Então podemos fazer o que quisermos. Podemos cultuarmos do jeito que queremos. Nós somos deuses. Chegou a mãe dele de apontar a Semíramis e falar que ele era o Deus Sol e ela era Deus Lua. E teve um incesto com ele. Aquela imagem que você vê de Maria, com o filho segurando, ela remete à deusa do Egito chamada Ísis.
E de Ísis, na verdade, remete-se à imagem de Semíramis, que era Semíramis tendo filho de Nimrod chamado Thanos. De tão antiga que é, a gente pensa, aquilo é da Virgem Maria. Não, olha essa influência que vem lá de trás. Isso é história. Nós estudamos, aprendemos sobre isso, e o que acontece? Se você parar para observar, existe uma manipulação de tudo que acontece. Quem diria que aquela história da Virgem Maria, aquela imagem da Virgem Maria, poxa, é Virgem Maria com Jesus. Pesquisa no Google. Se você achar que eu estou mentindo, pode pesquisar, vocês vão ver que eu não estou mentindo. O que eu estou falando para vocês aqui são fatos que nos afasta muito de Deus. Pesquisa no Google quanto tempo as pessoas param de frente do Netflix. Quanto tempo a pessoa fica vendo um vídeo no YouTube. Quanto tempo as pessoas ficam presas na rede social. Pesquisa mesmo no Google e faz assim, quanto tempo eu fico vendo tanto aplicativo. Ele vai te dizer a resposta. Nós estamos presos num sistema global que está nos afastando de Cristo. E isso faz o mal. Porque Deus não opera grandemente, mas porque não rasgamos contra isso. Não andamos contra isso, deixamos isso nos influenciar. Tudo é uma forma de influenciar. Para quê? Visando lucro. Visando o controle. Quanto mais eu te influenciar, mais eu cuido da massa. Mudando culturas. A nossa cultura, a cultura, nós que temos uma idade acima dos 40, é uma. A das meninas aqui já são outras. Não é? Você tem a mesma cultura que a sua mãe teve, a mesma coisa social, é diferente. Por quê? Porque isso vem sendo manipulado para se mudar. E estão deixando isso influenciar dentro da igreja. Só que nós temos que vivermos com Cristo. Tem um detalhe que eu esqueci de falar. Todo ser humano é curioso. Nasce curioso. Pega uma criança igual a Radassa mesmo aprontou ontem comigo, eu estava observando. A Radassa viu uma chave, ela sabe que ela veio mexendo com a chave. Qual foi a curiosidade dela? Pegar a chave Phillips e meter num buraquinho que ela viu do negócio lá para mexer, para abrir, porque ela tinha curiosidade de ver como que era dentro. Adão e Eva era como se fosse uma criança. Eles comeram daquele fruto para ver o que iria acontecer com eles. Nós, muitas vezes, fazemos alguma coisa para ver o que vai acontecer com a gente. Porque somos curiosos. Procuramos entender as coisas, mas não deixamos Deus estar na frente das nossas vidas. Deus está no controle das nossas vidas. E eu te pergunto hoje, com quem estamos nos relacionando? Com quem você está se relacionando? Com Deus ou com o mundo? Não pode de uma mesma fonte sair 2 tipos de água. Não dá. Não tem como. Tu não consegue fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Somos limitados. Mas o máximo que você pode dizer é eu consigo, não consegue. Te garanto isso. Falo isso por experiência própria. E isso não é vergonha, não. Poucos aqui sabem, uma coisa que eu vou contar aqui. Gemini sabe, a minha esposa sabe. Não gosto de falar isso, mas eu aprendi que eu tenho que falar, eu tenho que contar. Não sou melhor do que ninguém, não sou maior do que ninguém. Mas foi constatado pelos médicos que eu tenho uma capacidade de entender e aprender as coisas mais rápido do que as pessoas normais. Tenho a normalidade, que eu até brinco, pela misericórdia que assim Deus aprove me dar.
E eu pensava que, depois que eu descobri isso, eu falei assim, agora eu vou utilizar isso, eu vou acelerar tudo na minha vida. A minha cabeça ela é rápida para entender as coisas. Eu consigo fazer as coisas muito rápido, mas não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Porque eu não deixo de ser um ser humano, igual a todo mundo. Não adianta eu ter um raciocínio, uma inteligência alta, que não vai dizer que eu vou conseguir fazer duas coisas ao mesmo tempo. Posso ser um pouco mais rápido, mas não consigo. Não dá. Por quê? Porque muitas vezes, porque Deus nos fez assim para dependermos dele. Porque Deus nos ama. Porque Deus criou esse mundo. Ele criou para nós nos relacionarmos com ele. Ele quer se relacionar como um pai. Mas muitas vezes nós achamos que os nossos pais que se afastam de nós. Mas quem se afasta dos nossos pais somos nós. Você sabia que são os filhos que se afastam dos pais do que os pais se afastam dos filhos? A única cultura que eu vejo cuidando ainda dos pais, um cuidado maior, é a japonesa. Eles têm uma cultura ainda muito forte. Mas eles são um tipo um pouco que acaba trazendo uma dificuldade. Eles têm uma certa dificuldade. Diferentemente de nós, todo mundo que vem aqui no Brasil, nós aceitamos. Nós somos receptivos. Nós aceitamos todo mundo, abraçamos. Lá fora, se você for, você não vai ser bem recebido. Cultura. Mas o que tem que estar em nós é muito maior do que o que está no mundo. Nós temos que aprendermos a nos relacionarmos com ele. Não temos que ser ETs, não temos que sermos habitolados e fanáticos. Preste bem atenção. Tem gente que quer ser fanático, habitolados e ETs, acham que podem, tenho que viver com uma roupa totalmente diferente, Não é assim. Nós temos que sabermos viver. Temos que aprender a controlar o nosso tempo. Eu parei para olhar a minha agenda e falei assim, olha, eu tenho que dormir 8 horas. Porque, assim, 8 horas eu sei que eu descanso. Tem pessoas que conseguem dormir menos, descansam. É da fisiologia. Mas o que os estudos dizem que 8 horas a pessoa consegue descansar. Eu tenho que dormir 8 horas. Aí eu tenho que trabalhar mais 8 horas. Então já são 16 horas da minha vida. Eu tenho mais 8 horas sobrando. O que eu faço com essas 8 horas? O que você faz com essas 8 horas? Aí fala assim, poxa, meu dia passou tão rápido, as coisas passaram tão rápido, não deu tempo nem de orar, só vai orar quando dorme e olha assim se conseguir, deita na cama e apaga. Vou orar deitado que eu vou orar para Deus. Aí apaga. Tem alguém que faz isso, né, Márcio? De vez em quando o pastor faz isso, tá? Eu também fico cansado. Eu vou orar deitado. Às vezes eu começo a orar, daqui a pouco eu estou já sonhando, acordo de madrugada. Eu ainda estou orando e dormi. Nem percebi. Mas se nós pararmos para olharmos, nós estamos deixando passar tempo da nossa vida que poderíamos estarmos dedicando melhor a Deus. Dessas 8 horas, se nós parássemos 4 horas, se você parar 4 horas da tua vida para dedicar a Deus, você não tem noção do que Deus vai fazer na tua vida. Eu, quando eu era mais novo, assim, eu tinha 21, 22 anos, eu orava 4 horas. Eu vou falar para vocês, o que Deus me respondia, eu ainda estou recebendo frutos dessa oração. Tudo bem, eu entendo que nós precisamos trabalhar, nós precisamos resolver alguns problemas nossos. Temos que fazer isso. Mas nós temos que aprendermos a confiar o nosso tempo a Deus.
Você tem confiado o seu tempo a Deus? A sua vida, os seus momentos a Deus? O seu trabalho? Eu costumo fazer assim, quando eu não entendo, tudo no meu trabalho, quando eu começo a ficar irritado, que eu não estou conseguindo, eu oro e falo, Deus, é contigo, toma a frente. Deus me dá a resposta. É na hora. Costuma entregar a sua vida a Deus. Eita, deu ruim, vamos aí. Costuma entregar a sua vida a Deus. Comece a entregar tudo que você está fazendo a Deus. Separa o teu tempo para Deus. Entrega o teu tempo, o teu caminho a Deus. Para de ficar preso, igual um vegetal, diante de um aparelho dominando a sua vida. Lembra que eu falei que eram gigantes, agora ficaram assim? Para controlar. Não deixe um aparelho te controlar. Hoje nós estamos mais burros. Na minha época, a gente fazia cálculo de cabeça. Hoje, se você perguntar para um jovem aqui, para uma criança ali, 5 vezes 5, não sabe responder, 25, é tão fácil. Eu sei porque eu gravei, eu estudei. 7 vezes 7. Demorou, como o celular? A Juliana, né? A Juliana quase olhou para minha cara assim, não sei. Sério? A gente passava, eu pegava o dicionário, eu ficava lendo as palavras para me saber o pai do burro. Hoje a gente fica pode usar a internet também, se for sábio. Usar a internet para pesquisar, para conseguir ter um conhecimento melhor, estudar mais, é bom. Mas nós não lemos mais livros. Vou tudo assistir um vídeo. Vou olhar ali o que o cara estudou. Você não vai gravar. Você vai ouvir e não vai gravar. Sabe como você aprende? Lendo. Você cresceu aprendendo lendo. As pessoas não mais guardam o telefone de cabeça. Se eu perguntar o número da minha esposa de cabeça, eu lembro. 979383866, lembra? Já que eu sou chato com número de telefone, com número. Mas se você perguntar o da Gemini, qual é o da Gemini de cabeça? Qual o número da tua mãe de cabeça? Essa é boa, essa daí tá aprendendo, hein? Olha, essa é das minhas, eu também sei da minha esposa. E se a gente parar para pensar, a gente não grava mais. Antigamente a gente tinha que gravar os números de cabeça. Hoje a gente está confiando a nossa vida ao celular. Vamos botar no GPS no Waze para saber onde que vai o lugar. Eu gravava o mapa de cabeça. Eu gravava os lugares de cabeça. A gente guardava os aniversários das pessoas de cabeça. Hoje a gente confia num anúncio do Facebook da data de aniversário da pessoa. E se a pessoa não tiver Facebook? Estamos preguiçosos. E cada vez mais, isso vai nos tornar mais preguiçosos. A inteligência artificial vai deixar isso. Eu estudo isso. Nós vamos, em vez de evoluir, estamos involuindo. Para quê? Por que isso é necessário? Para você ser controlado. Pessoas que não pensam, não fogem da regra, elas acabam ficando no cabresto. Elas não olham para cá, não vê. Quem é ser pensante, foge disso. E aí o que vai fazer? Não vou ser controlado. O cristão não pode ser controlado pelo mundo. Por que Deus falou? Olha aqui que Deus falou. Josué, medita no livro da lei, de dia e de noite. Se eu falar para você abrir a tua Bíblia no Salmo 151, abre aí para mim. Gente, sabe o que é isso? Não está lendo Bíblia.
Salmo 151. Eu estou olhando aqui, eu estou vendo todo mundo pegando a Bíblia. Abre no livro de Eclesiástico aí, então. Abre o livro de Eclesiástico para mim, então. Eclesiástico 3. Talvez não tem. Eclesiastes. Sabe por quê, irmãos? Porque não dedicamos mais o nosso tempo para Deus. Deus quer que nós tenhamos comunhão com Ele. Quando nós temos comunhão, assim como os discípulos ficaram em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder, a descida do Espírito Santo, ela vai trazer línguas, reunir de novo, porque o que é de Deus, quando Deus une, as pessoas vão se assustar no que Deus faz. Deus tirou, acabou com o globalismo da época de Nimrod, porque não era Deus no centro. Quando ele trouxe de volta e organizou e falou assim, é assim como igreja que eu quero o meu propósito. Porque ele queria que a igreja fosse unida, com ele reinando em primeiro lugar. Ele estando à frente da igreja. Ele sendo o centro da igreja, não uma torre feita de pedra. Deus quer que você tenha comunhão com Ele. Ele quer estar no centro da tua vontade. Ele quer estar no centro da tua atenção. Ele quer estar no centro da tua vida. Porque quanto mais coisas que você se prende no mundo, nas coisas do mundo, mais você se afasta de Deus. Você para observar, faz um teste. Você achar que o pastor está mentindo? Assiste uma semana de seriados na TV. Aí domingo, assiste de hoje até domingo. E me fala como é que está a tua fé no domingo. Com Deus. Me fala como é que você está se sentindo. Faz essa prova. Você vai falar assim, pastor, eu estou mais fraco. Eu não estou com aquele fervor, eu estou com desânimo, eu estou psicologicamente abalado, eu estou cansado, eu estou ansioso, eu estou estressado. Você vai falar de frente da televisão assistindo direto, ou de frente de vídeo, vendo que você não vai ficar estressado, angustiado. Aconteceu comigo, irmão. Eu comecei a ver o Instagram, começa a aparecer um monte de coisa que, assim, de computador, eu gosto muito de computador, aparecendo notícia, coisa que eu queria ter, e ele começa a dar, e aquilo te angustia, que tu fica ansioso para querer comprar, para querer ter. Aí quando você vai ver, irmãos, você tá com aquilo tanto na tua cabeça que tu gasta o que você não pode gastar. Porque você foi influenciado. Você fica ansioso, aquilo começa a liberar no teu cérebro. Quando você compra aquilo libera uma sensação boa e você conseguir. Aí daqui a pouco, quando sai aquele feromônio, a dopamina, se não me engano, aquela química sai da tua cabeça, você sente uma tristeza, um vazio, uma angústia, que você tem vontade de morrer. Ela já está viciada. Para ela cometer isso, influenciada por isso, falta pouco, isso é um perigo. É? Matou. Para você ver. Antigamente, os professores, a gente chegava perto do professor, chegava assim, tremendo de medo. Tinha medo. Mas, ai, coitadinho daquela criança. Assim, o estatuto criado, o estatuto que nós temos conhecido como ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, foi baseado, lembra que eu falei de uma organização? A Organização Unida, eles que começaram a criar o primeiro estatuto. E nós aceitamos isso e estamos criando. Aí estamos criando adolescentes, aí, ó, que podem matar, roubar, destruir, fazer a vontade, tudinho, usado pelo diabo, que não sofrem consequências. Porque somos controlados. Nossas educações, a educação do nosso país é péssima. Por quê? É mais fácil deixar todo mundo burro. E o povo brasileiro não quer estudar. É uma minoria que quer estudar, quer crescer, quer aprender.
Não quer se esforçar, sabe por quê? Tem internet, qualquer coisa eu vou na internet. Eu ouvi uma pessoa falar para mim, eu falei assim, pô, é bom estudar, faz uma faculdade, estuda um pouco da tua área para você crescer mais. Eu não, se eu precisar eu vou no YouTube. Falei, o YouTube não vai te ensinar não. Estuda. Faz a teoria, pode ver o vídeo no YouTube, não é ruim, assiste um pouco, mas também estuda também. Faz você a sua pesquisa. Nós não pesquisamos, não fazemos pesquisa de campo, como era quando éramos crianças. Quando éramos crianças, nós metíamos a mão na terra para entender o que era a terra. Hoje a gente não mete a mão porque tem medo. Aí vou pegar uma micose. Para, gente. Teu corpo já tem anticorpos. Não fazemos pesquisa de campo, não conhecemos Cristo porque não pesquisamos sobre Cristo. Não entendemos o que é comunhão porque não pesquisamos sobre comunhão. Não entendemos o que é relacionamento com Deus porque não buscamos aprender o que é relacionamento com Ele. E não damos tempo para Ele se relacionar conosco. Nós queremos que Deus se relacione conosco no nosso tempo, não no tempo dele. Essa é a verdade. Não estamos mais pesquisando, estudando as sagradas escrituras. Não estamos tendo mais comunhão com nossos irmãos, não estamos mais preocupados com os nossos irmãos, porque estamos preocupados de ficar de frente da televisão, igual o filme que a gente viu, já gemuindo diante da televisão. Parando. Assistindo só naquilo, rindo, sendo entretido por isso. Sendo manipulado. E tudo isso, irmãos, eu vou trazer mais dados sobre manipulação dos meios de comunicações. Eu tenho isso anotado em casa. Vou trazer mais no próximo estudo. Eu vou explicar mais a fundo sobre isso. Podem me cobrar. Por quê, irmãos? Porque estamos deixando o sistema do mundo nos dominar. E esse sistema é para preparar pessoas que vão aceitar o anticristo como Senhor, para aceitar a marca da besta. Essa é a verdade. Vai ter crente aceitando a marca do anticristo. Sabe por quê? Porque foi manipulado para isso. As igrejas estão sendo manipuladas e não pregam mais isso. Não vivem porque não têm comunhão. Estão sendo manipuladas pelo globalismo do mundo. Mas nós temos que aprendermos a ter comunhão com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que Deus possa abençoar a vida de todos, derramar suas bênçãos. Eu queria explicar mais. O tempo já ruge, faltam 3 minutos para acabar nosso culto. E assim, eu quero entrar mais no profundo com isso, eu quero explicar mais. Eu tentei, assim, é um pouco chato o assunto é um pouco complexo, eu estou tentando passar de uma forma, numa linguagem natural, para que todos nós conseguimos entender e compreender e dialogarmos sobre isso. Mas existem muitas coisas piores, é por isso que tem muitas pessoas enfermas e doentes. Porque estamos deixando nos manipular pessoas ansiosas, pessoas doentes, pessoas destruídas. Lembra daquela coisa, falar, fique em casa. Não fique em casa. Dividiu todo mundo, que ninguém sabia o que fazer, começou a ficar um monte de gente doida dentro de casa. O que mais aconteceu foi suicídio, mortes, feminicídios, um monte de coisa, depressão, crise de pânico, tudo dentro de casa, todo mundo doente, com a loucura que fizeram para destruir. Isso foi para quê? Controle de massa. Controle de massa. Quantos morreram? Teve pessoas que tiveram complicações sérias. Mas deixaram todo mundo, como diz um ditado no mundo, a Deus dará. Né? Sabe por quê? É mais fácil controlar. Muita gente é difícil. Quanto menos pessoas tiver, mais fácil controlar. Manipulação. Não se deixem manipular. Não se deixem influenciá-los. Seja influenciadores. Nós, servos do Deus Altíssimo,
embaixadores do reino de Cristo. Nós somos influenciadores deste mundo. Nós temos o Espírito Santo e não podemos ser influenciados por este mundo. Não temos que orar para Deus tirar o mundo de dentro de nós. É o mundo que tem que correr de nós. O mundo tem que nos odiar. O mundo não pode nos agradar. Nós não temos que nos agradar com o mundo. Nós temos que nos agradarmos com Cristo. E o mundo tem que nos odiar e nos perseguir, sim. Não existe amizade do cristão com o mundo. Não existe. Nós temos que fazermos a diferença. Porque se não for assim, irmão, não vamos para o céu. Essa é a verdade. Crente é bitolado? Não sou bitolado, eu vivo Cristo. Porque eu sei o Deus que eu vivo. Ah, você crê em Deus? Eu não creio em Deus. Eu não creio que Deus existe. Eu sei que Ele existe. Eu sei que Ele morreu por mim. Eu sei que Ele reina. Eu sei que Ele é vivo. Eu sei que Ele opera. Eu sei que Ele está no meio de nós. Ele está aqui. De crente. Porque diabo tem mais que um cristão. Ele obedece pianinho. E nós estamos fazendo igual Nimrod. Eu quero enfrentar Deus. Porque tem que ser do meu jeito. Não, não é assim. Vamos mudar com Cristo. Vamos deixar Cristo mudar as nossas vidas. Amém? Coloque-se de pé. Clica em desligar ali. Já apontaram para mim as ofertas, eu esqueci.